Boa tarde, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos a esse momento especial, onde nós nos reunimos mais uma vez, para receber essas vibrações desses irmãos muito amados e queridos que estão no plano espiritual, os mentores da nossa reunião, aqueles que estão na nossa casa, os nossos mentores. Então, que nós possamos juntar vibrações positivas, transformando esta tarde numa tarde abençoada, de reflexões e de aprendizado. Meus queridos, quem vai falar agora para a gente é a nossa irmã Gisele, que vai nos dar um recadinho. Vou chamar, Ela já está aqui, já chegou rápido. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Dicineia. Tudo bem? Tudo bem. Fique à vontade, passe para nós o seu recadinho. Boa tarde, pessoal, todos os companheiros do Amor ao Próximo, nossos amigos, trabalhadores, frequentadores, sejam todos bem-vindos a essa casa que nos abraça com tanto carinho, que dentro da doutrina espírita busca o consolo, o ensinamento que todos nós precisamos para a nossa caminhada aqui na Terra, para chegarmos ao que nos está determinado, a felicidade, um mundo de felicidades, um mundo de alegrias, mas uma alegria consciente, uma alegria construída. Hoje nós vamos falar de mais um dos nossos departamentos. Hoje vamos falar do DAF, Departamento de Assuntos da Família. Nosso Departamento de Assuntos da Família também é um departamento recheado de atividades, como a gente tem visto em quase todos eles, e aí é bom a gente lembrar, nossos diretores trabalham muito, mas eles contam também com trabalhadores muito especiais, trabalhadores que auxiliam em todos os momentos, e mais importante ainda, trabalhamos de uma forma coletiva, Dirce? Trabalhamos entre departamentos, coletivamente, uns auxiliando os outros. O nosso Departamento de Assuntos da Família, na nossa casa, Amor ao Próximo, ele trabalha com a reunião da família Amor ao Próximo. É uma reunião onde encontramos todos os trabalhadores da nossa casa em um dia determinado, porque é importante que a gente conheça todos eles e conviva com todos eles. Então, esse é um momento especial que nos reunimos, revisitamos esses corações amigos, nos encontramos, confraternizamos. Também trabalha com a parte de eventos, porque entendemos que o evento é muito mais do que o próprio evento, é uma reunião, é uma confraternização. Então, os nossos eventos na nossa casa são feitos de forma que a gente acolha essa família universal. Então, temos esse propósito em todos os eventos da nossa casa, o acolhimento acima de tudo. Também no nosso DAF, Departamento de Assuntos das Famílias, temos o Mãos Operosas, que é o nosso artesanato, com as nossas meninas, elas vão para a nossa casa, são de várias religiões, trabalham unidas, confraternizando e fazendo artigos de artesanato para os nossos eventos. Também, junto ao DAF, está a nossa recepção, quando você chega à nossa casa, e daqui a pouco estaremos aí voltando, quem sabe, quando você chega à nossa casa, tem lá aquela pessoa querida que nos recepciona, faz parte do DAF, faz parte da reunião da família, dessa reunião Família Amor ao Próximo. Também temos o CIV, que é uma reunião de irradiação e visitas fraternas, e está junto com o Departamento da Família. Então, são todas essas atividades que estão ali reunidas. É isso aí. Isso mesmo, Gi, como você disse, os nossos departamentos, eles se interagem uns ajudando os outros. Temos essa separação porque a gente precisa que alguém coordene, mas todos trabalhamos juntos. Não é verdade? Verdade, é isso aí. É a nossa confraternização de trabalho. Então, meus irmãos, se tiverem alguma dúvida com relação ao Departamento de Assuntos da Família, podem nos perguntar nas redes sociais, que a gente vai informar vocês. Tá bom? Certeza. Tá, joia, Gi. Muito obrigada, tá? Abraço. Outra. Gente, nós vamos fazer a nossa oração daqui a pouco.
Quem vai falar para a gente é a nossa irmã Rogéria Olímpio. Ela é lá do Fidelidade e já está conosco aqui para falar sobre o tema No Coração Humano. Mas antes de eu chamar a Rogéria, de fazer a nossa prece, eu gostaria só de fazer um pedido a todos vocês. Nós estamos passando por momentos difíceis, todos nós, nossas famílias. Então, eu gostaria muito de que nós nos juntássemos agora em oração. Se nós tivermos algum conhecido, alguém da nossa família que está passando pelo problema de saúde, né? Ou financeiro, porque neste momento são 2 problemas que estão apertando muito, que a gente possa envolvê-los. Se nós não tivermos, que a gente mande as nossas vibrações, porque essa espiritualidade, mentora aqui do nosso trabalho, do nosso estudo, vai se encarregar de levá-la àqueles que precisam. A gente pode pensar assim, nossa, eu sou um só, mas se cada um de nós levar os nossos pensamentos e as nossas vibrações, nós vamos fazer um feixe de pensamentos positivos, de vibrações salutares, para nos fortalecer nesse momento. Então, eu peço a todos vocês que se unam em oração, que mentalizem, que envolvam o nosso querido planeta Terra. Então, nós vamos nos colocar numa posição confortável. Aqueles que quiserem fechar os olhos, fiquem à vontade. E que nós possamos elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos ao mais alto, a essa espiritualidade amiga e benfeitora que sempre nos envolve, que sempre nos protege, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, para um aprendizado, para um entendimento dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Nosso irmão amado nos trouxe muitos ensinamentos. Com todo o seu carinho, com todo o seu amor e sua paciência, nos deixou esses ensinamentos através dos seus exemplos. Nos mandou um consolador para que nós nos lembrássemos desses ensinamentos e de muitos mais. Então, que nós possamos aproveitar essa oportunidade que estamos tendo neste momento, de nos entendermos, para que nós possamos envolver os nossos irmãos, sabendo que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Que o nosso planeta Terra, que todos os nossos irmãos sejam envolvidos pelas nossas vibrações mais elevadas, pelas nossas vibrações mais salutares, nos fortalecendo neste momento para passarmos por essas dificuldades, para aprendermos com ela, para agradecermos a Deus por termos esta oportunidade de crescimento. Que a nossa irmã Rogéria seja envolvida por todos os nossos irmãos espirituais do bem, para nos passar esse estudo na ótica espírita, para que nós possamos entender claramente. Assim, nós agradecemos mais uma vez aos nossos irmãos espirituais, à espiritualidade superior, por estarmos aqui. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, agora nós vamos chamar a nossa irmã Rogéria. Ó, já chegou, olha, chega rapidinho, hein? Tá vendo? Boa tarde, Rogéria. Tudo bem? Graças a Deus, gente, Cineia.
pessoal da técnica aí é muito em cima, entendeu? Então, assim, na hora que fala o nome, já vai direto, é bom por isso. Aqui é assim, ó. Diferente do que eu faço lá no Fé, porque lá no Fé eu esqueço de ligar meu som, eu esqueço de colocar na hora certa, é tudo beleza. Acontece. Ô, gente, a Rogéria vai falar para a gente hoje com o tema No Coração Humano. E só para falar, só alertar vocês, antes da gente iniciar, a gente teve aí o pico de energia, tá? Eu, a Rogéria, a Gisele, que nos ajuda na coordenação, nós tivemos um pico de energia. Então, se porventura alguém cair aqui, vocês continuem vibrando, elevando-se, a gente volta, né? Para poder passar essa mensagem, tá bom? Ó, Rogéria, fique à vontade, tá? Obrigada, Diz. Boa tarde a todos, meus irmãos. Feliz de estar aqui nessa casa abençoada de novo, de forma diferente ainda, né? Porque nós ainda não estamos tendo condições de voltar lá para o salãozinho, para sentir o aconchego de todo mundo, mas estamos aqui da forma como podemos, juntos, de outro modo, exercitando essa capacidade nossa, né, enquanto espíritos, de vibrarmos juntos em todos os lugares onde estivermos e buscando de alguma forma estudarmos um pouco mais, nos aproximarmos um pouco mais da mensagem sublime do Espiritismo e da mensagem mais sublime ainda do Evangelho de Jesus. E quando nós comentamos, aliás, quando a Gisele perguntou para a gente possibilidades de tema, né? E a gente sabe que nessas horas a gente acaba buscando aquilo que é necessário que a gente se lembre com mais frequência. Porque as pessoas às vezes colocam num sentido meio retórico de que quem fala, fala primeiro para si, porque os dois ouvidos é que estão mais próximos, são os nossos, mas é realidade. Tanto é que, normalmente, a gente acaba buscando temas semelhantes em algumas situações, talvez pela nossa necessidade de refletirmos um pouco mais seriamente nos caminhos que nós precisamos traçar. E conosco não tem sido diferente. E talvez não, com certeza, pela fragilidade que a gente ainda traz, temos já há algum tempo buscado as histórias em torno do Cristo. Por isso, nós temos perseguido insistentemente, a gente espera que a proteção deles seja grande o suficiente, mas o tanto que a gente tem perseguido a Amélia Rodrigues e Humberto de Campos está difícil, tá? Eles já devem estar, assim, sem aguentar mais ouvir falar da gente aqui, porque temos sentido necessidade de estarmos com Jesus. E por que a gente fala isso? Uma das perguntas, talvez, depois daquela que trata do que é Deus e daquela que trata do verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, eu acredito que depois dessas duas, a pergunta que os espíritas mais saibam de cor é aquela quando eles questionam, né, qual o modelo e guia que Deus tem fornecido à humanidade nesse período todo, né? E a resposta que eles dão para a gente é muito singela, talvez uma das mais curtas, uma das mais objetivas de todo o Evangelho, de todo o Livro dos Espíritos, porque a resposta que eles dão é simplesmente Jesus. E exatamente por ser tão sintético e tão objetivo, cabe talvez a nós explorarmos para o nosso próprio entendimento, refletirmos um pouco melhor no que é isso que eles estão trazendo. Até porque, se formos entender de uma forma muito mais clara, né? A pergunta é qual é o modelo e o guia que Deus tem oferecido à humanidade. E quando nós pensamos em modelo, em guia, a pergunta tem a ver, tá, modelo e guia para quê? Para que caminho? Para chegar em que tipo de objetivo? Para alcançar que resultado? E nós vamos lembrar que na história das religiões é mostrado, e o Emmanuel, na Caminho da Luz, trata isso com uma delicadeza e uma profundidade ao mesmo tempo muito grandes, quando vai sendo mostrado para a gente o percurso que nós, enquanto espíritos, atravessamos, enfrentamos, para sairmos
dessa irracionalidade e atingirmos a condição em que nós nos encontramos hoje, é muito clara a apresentação deles no que se refere à nossa relação com essa entidade superior, com esse elemento divino, com isso que nos dá essa sensação de relação entre aquilo que nós somos com o Criador, que permitiu que estivéssemos aqui hoje, tanto pela nossa criação quanto pelos seus desígnios. E quando vai sendo apresentado dessa forma, e principalmente os primeiros capítulos, o Emmanuel vai apresentar com uma delicadeza muito grande, quando ele fala dos exilados de Capela, quando ele fala das características que cada um desses povos trouxe para o nosso entendimento, até chegar na mensagem divina do Cristo, o que eles vão mostrar com frequência é como que nós vamos construindo uma relação com essa divindade, passando por caminhos específicos. Caminhos que no início nós acreditávamos, pelo medo que trazíamos em nós, daquilo que era muito superior a nós, na própria natureza que nos cercava, fazia com que, num primeiro momento, a nossa relação fosse uma relação de temor, de alguém muito inferior para algo quase que sublime, que transcendia tudo aquilo que seríamos capazes de entender. A gente evoluindo um pouquinho mais, ou aprendendo a observar um pouco mais o entorno, começamos a perceber que essas forças da natureza, que antes eram motivo de aterramento, de assombro, elas eram manifestações, sim, de uma força muito superior, mas que se as conhecêssemos e soubéssemos lidar com elas, poderíamos aproveitá-las para o nosso próprio desenvolvimento humano. Porque eram forças da natureza, que traziam destruição, mas que também traziam vida. E, ao mudar esse entendimento, a nossa relação com Deus também muda. Vai deixar de ser aquilo que simplesmente atemorizava, mas nós criamos a ilusão de que, se de alguma forma nós apaziguássemos um pouquinho aquela agressividade toda dessas forças da natureza, aquele terror todo que trazia por trás, criamos a ilusão de que, se apaziguássemos essas forças, poderíamos fazer com que elas ficassem do nosso lado e agissem da forma que nós esperássemos, ou que nós esperávamos que fosse a mais conveniente. E é interessante pensar como que essas relações elas vão sendo quase que um reflexo que nós deslocamos desse campo da religião, mas ainda lidamos dentro das nossas vidas e vão se repetindo enquanto padrões. Muitas vezes, em alguns momentos da infância, tivemos medo daqueles que eram muito mais do que a gente. Passando por essa fase, começamos a entender que, se conseguíssemos jogar um pouquinho com aquela criatura, poderíamos conseguir dela aquilo que queríamos. E aí nós vemos as crianças começando a tentar manipular um pouquinho os pais, as mães, para que os seus desejos fossem atendidos. Na infância da humanidade, nós também agimos dessa forma. Percebendo com o passar do tempo como que nós desenvolvíamos as nossas emoções, as nossas paixões, começamos a entender que essa divindade também deveria ser portadora das mesmas características. E aquele Deus que antes era atemorizante, que depois poderia ser apaziguado, começa a ser o Deus portador de todas as características humanas, mas que em alguns povos específicos, como, por exemplo, o povo hebreu, foi entendido como sendo um Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso, mas que ainda trazia sentimentos próximos a esses sentimentos humanos que nós percebemos, como, por exemplo, a capacidade de punir aqueles que não estavam de acordo com o seu entendimento, ou a capacidade de agir de forma quase que impiedosa quando alguns dos seus desígnios não eram atendidos. Mas mesmo no conjunto desse caldo cultural, vamos dizer assim, nós encontramos emissários divinos que periodicamente vinham à Terra e traziam-nos as notícias de que era necessário despertarmos para outros caminhos. E que, para nos auxiliar na caminhada,
Então, a gente vê que esse roteiro e guia é muito mais antigo do que a gente pensa. Para nos auxiliar na caminhada que precisávamos encetar, seria-nos dado um consolador, seria-nos dado um guia, seria-nos dado um Messias. E é por esse motivo, remontando, como Emmanuel diz, desde a questão dos exilados de Capela, quando Cristo recebe. E aí, sinto muito, eu vou colocar alguns de nós no meio, tá? Porque a gente às vezes acha que tem muitos ainda exilados perdidos por aqui, principalmente dentro do Espiritismo. Muitos de nós fomos acolhidos lá atrás pelo Cristo e recebemos dele a promessa de que quando fosse necessário, ele iria estar conosco presencialmente para nos auxiliar a caminhar um pouquinho mais rápido, com um pouquinho mais de segurança, para trazer os recursos que nós necessitávamos para essa fase de aprendizado que não estávamos mais conseguindo fazer sozinhos aqui na Terra. E essa promessa do Messias, essa ânsia de se receber esse Salvador, foi presente em toda a história do povo hebreu, vai aparecer também na forma dos heróis míticos em outras culturas, mas ansiamos com uma urgência apaixonada pela presença desse nosso irmão que auxiliaria os nossos caminhos. E quando Jesus chega, as promessas eram tão grandes em torno da sua chegada, ou as expectativas, elas eram tão urgentes, que, até porque já tinha mais ou menos uns 400 anos que as vozes tinham silenciado em Israel, traduzindo, um povo conhecido pela sua tradição profética, nos 400 anos aproximadamente que antecederam a vida do Cristo, viram seus profetas se calarem, porque os fenômenos mediúnicos foram diminuídos, pelo menos naquela amplitude que existia antes, para que as pessoas se preparassem para essa vinda do Cristo. O convite de João Batista foi exatamente esse, que nós fizéssemos esse exercício de rever os nossos caminhos, porque o Salvador, aquele que nós ansiávamos, estava próximo de chegar. Então, era necessário limpar os caminhos, preparar a vinda do Senhor. João vai fazer esse convite porque ele sabia que a nossa limitação era muito grande. Aliás, esse convite ele estava presente desde o Antigo Testamento. E nós vamos perceber isso com uma clareza muito grande, porque em meio a todos os transtornos, a todas as lutas, a todos os embates que são comuns nessas civilizações antigas, em meio a todos os momentos de perseguição, de escravidão que esse povo hebreu atravessou, criou-se uma expectativa de que seria esse Messias que libertaria o povo hebreu de todo esse jugo opressor que prejudicava tanto a glória que eles achavam que eles tinham direito, e que exatamente por isso viria libertá-los, mas libertá-los das amarras materiais que eles entendiam como sendo as mais presentes dentro da sua vivência. Só que Jesus chega de uma forma muito incomum para aquilo que eles esperavam naquela época. E nós fomos pedir a ajuda do Humberto de Campos, porque ele vai narrar no livro, e a gente pega as colas, né? Porque a gente não funciona sem cola. No livro Pontos e Contos, no capítulo 25, ele traz para a gente uma narrativa muito doce, muito singular. Apesar de ser um cronista, de não ser um poeta, eu acho que a figura do Cristo inspira poesia em todos esses escritores, e Humberto de Campos vai trazer de uma forma muito doce um encontro onde Jesus não fala, mas ele fala, referindo-se ao Evangelho de Lucas, que o velho Simeão, um dos velhos sacerdotes do Templo de Jerusalém, tinha recebido em sonhos a promessa de que ele não desencarnaria, de que ele não morreria sem ter a chance de ver o Messias, sem ter a chance de encontrar com o Messias de alguma forma. E após os eventos, né, em torno do nascimento do Cristo, como era comum na sua
comunidade, na sua sociedade, naquela cultura, os pais tinham que levar a criança ao templo para ser apresentada. E é interessante a gente lembrar que o templo, nessa época, ela reunia, da mesma forma quando a gente fala aqui do Brasil Colônia, né? Os espaços religiosos, em muitas situações, reuniam várias funções dentro da sociedade. Então, o apresentar ao templo tinha a ver também com inserir aquela criatura nesse rol, nessa listagem dos homens vivos diante de Deus. Por isso também que sempre que Jesus curava uma pessoa tida como irremediável para a sociedade, quando ele curou o paralítico, quando ele curou o leproso, a orientação dele sempre de início foi: vai e apresenta-te ao templo, porque era necessário que aqueles membros dessa sociedade, que aqueles sacerdotes reconhecessem aquela pessoa como uma pessoa viva, útil àquele grupo social. O apresentar-se ao templo tinha essa função. Mas no caso narrado por Simeão, tinha a ver também com a tradição judaica da circuncisão. Jesus foi apresentado ao templo, ele foi passar por todos os rituais que eram necessários dentro da sociedade em que ele vivia. E diz a história que, ao pegar aquele menino no colo, José chega com Maria para apresentar o primeiro filho, Simeão pega a criança no colo para poder levar para os procedimentos, para os rituais que eram necessários, ele pega aquela criança no colo e ele a reconhece como Cristo. E o que nós vamos narrar aqui, que é o que o Humberto de Campos traz para a gente, não é uma conversa falada, são pensamentos de Simeão dialogando mentalmente com Cristo, enquanto ele tem a possibilidade de estar com o Messias em seus braços. E ele vai falar da seguinte forma: porque são as dúvidas. Imagina só a gente estar esperando um grande salvador que vai mudar completamente a estrutura do país. A primeira coisa que passa pela nossa cabeça é que vai ter que ser alguém grande o suficiente ou poderoso o suficiente para que se faça ouvir por todo mundo, que consiga mexer de tal forma com as estruturas dessa sociedade que ninguém vai ser capaz de ir contra ele. E, de repente, Simeão reconhece num bebê que está nos seus braços esse Salvador, porque intimamente ele tinha essa certeza, é como se ele tivesse recebido a constatação de algo que ele já adivinhava há muito tempo, mas chega também com a história de que aquele menino que deveria ser grandioso tinha chegado de uma forma simples, dentro de uma manjedoura, porque não tinha conseguido espaço melhor para nascer, filho de um carpinteiro, correndo o risco daqui a pouco de ser morto, porque as perseguições de Herodes ainda estavam por vir, fugindo depois, um determinado período, para o Egito, e vivendo na Galileia, que era a região mais pobre de toda a Judéia naquela época. E era desse meio que o Salvador, que Israel esperava há tantos séculos, estava surgindo. A primeira coisa que Simeão faz é, discretamente emocionado, também para não dar na vista muito da aflição que ele trazia, foi questionar Jesus. Se afastou um pouquinho do pai e da mãe, do tipo assim, deixa eu namorar a criança um pouquinho. Pegou Jesus no colo, estava conversando com ele e começa: celeste menino, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Porque se ele estava vindo representar Deus, como é que ele nasce de uma manjedoura, ao invés de nascer no seio de uma família nobre, entre os poderosos mesmo da terra? Vestindo, talvez, igual ele fala, que é a púrpura do império, a túnica imperial, que era o símbolo do poder máximo, que poderia mudar aquela estrutura que eles tinham necessidade de que fosse alterada. Como não nasceste ao lado de Augusto divino para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó?
Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo? Que será de ti sem lugar no Sinédrio? Porque, na época, para ser grande em Israel, existiam duas opções. Ou vir como um preposto romano. Vamos lembrar que Israel estava sob domínio romano nessa época. A Judéia era um território romano, uma província romana. Então, ele poderia vir dentro desse grupo que, apesar de ostentar o título de dominador, poderia de lá de dentro sair alguém que abraçaria essa ideia de libertação. Seria a primeira opção. A segunda opção é que ele nascesse como um dos grandes de Israel. E para ser um grande, um poderoso de Israel, ele teria que estar, de alguma forma, vinculado ao Sinédrio. E o Sinédrio, ele tanto vai ser, né, o tribunal da raça, mas também vai ser o lugar político por excelência, aliado às questões religiosas que eram a base dessa sociedade. Essas duas coisas estavam indissociáveis para eles. Então, por isso que ele pergunta, por que você não nasceu entre os romanos? Ou então, que será de ti sem lugar no Sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. Davi estimava, gostava do fausto, da glória, do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes? Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? E o que é interessante é porque a pergunta de Simeão é muito próxima às perguntas que, mesmo que inconscientemente, nós fazemos com frequência com relação ao mundo de regeneração. Quando é que vai surgir alguém que vai promover uma reforma política, uma reforma da lei, uma reforma necessária para melhorar a condição de vida do povo? E nós continuamos esperando a figura de salvadores, de grandes líderes que vão tomar a rédea dos nossos destinos para fazer as mudanças que nós achamos que são necessárias. Era o mesmo pensamento da época. E, apesar de esperar um Messias, eles não tinham muita consciência do que eles esperavam desse Messias. Eles não tinham muito conhecimento de quais os caminhos que esse Messias traria para eles. Porque o reino que Jesus veio trazer, ele permaneceu desconhecido de grande parte, até mesmo dos seus discípulos, até nos dias anteriores à sua morte. Muitos deles só tomaram consciência clara do que era esse reino de Deus nos dias que se seguiram à ressurreição de Jesus, onde eles foram gradativamente sendo instruídos pelo Cristo para os trabalhos que cabia a eles desenvolver ainda com a ausência do Cristo. Só nesse período é que eles vão tomar notícia disso. Por isso, se nós prestarmos atenção, a fala com relação a Roma é toda uma fala pensando naquele que é superior ou naquele que detém o poder de alguma forma e que vai usar esse poder para alterar a estrutura daquela sociedade. A fala com relação ao Sinédrio, apesar de falar de um tribunal religioso, vai mencionar o tempo inteiro a mobilização das forças de Samuel contra os filisteus, traduzindo, guerra. Vai falar de Saul guerreando até a morte, vai falar de Davi, que gostava dessa presença do poder, que é o poder humano, que é o poder temporal, como a gente diz. Vai falar de Salomão, que conseguiu se aproveitar de um casamento vantajoso para alcançar as dominações políticas, poder de novo, guerra de novo, e que vai falar também da administração dos bens materiais que o mundo concedeu a ele ou a sua nação no período do seu governo. Vai ser sempre matéria, sempre o aqui, sempre o agora. Diz Humberto de Campos que nesse momento, quando ele termina essa primeira parte, Jesus, menino, escutou
mostrou-lhe sublime sorriso. Só que Simeão ainda não estava entendendo aquilo e continuava na dúvida, porque, oh meu Deus do céu, o que a gente faz nessa situação, né? Sabe aquilo que, infelizmente, a gente ouve as pessoas fazendo? E olha que eu já ouvi isso várias vezes, tá? De pegar um irmãozinho nosso reencarnado, e aí vai, brinca um pouquinho assim, ó. E o pior é que até eu já fiz isso, tá? Esse mundo aqui tá uma bagunça, mas você vai gostar, tem coisa boa. Mas a gente fica pensando assim, o que vai ser da vida dessa criança lá na frente, gente? Olha essa confusão que está hoje aí por causa de pandemia, que tipo de vida que esses meninos vão ter daqui a algum tempo. E as nossas dúvidas são sempre as dúvidas relacionadas às condições materiais que serão permitidas ou que serão dadas a essas crianças em desenvolvimento. Quantos de nós já não pensou em algum momento da existência, ô Senhor, o que vai ser do futuro no meio dessa confusão toda que está aí? Que tipo de futuro que o meu filho, que o meu neto vai enfrentar? Como que será a vida dele lá na frente? E a gente pensa sempre nas questões materiais, nas dificuldades materiais, nos problemas materiais. Como Simeão não tinha entendido e estava vendo a angústia ainda aumentar, ele continua refletindo. Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria? Porque todos aqueles antes que, de alguma forma, tinham vindo trazer a mensagem de Deus dentro do povo de Israel, eles ou tinham sido conselheiros de grandes reis, ou tinham escrito os livros que ficaram para a história, ou, ao mesmo tempo, tinham improvisado situações que quase obscureceram a cultura de outros povos, e ele não perdeu isso de vista, porque ele sabia, por exemplo, do esplendor da Grécia em termos culturais. A pergunta seguinte para ele é: improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Vamos lembrar, o próprio Paulo Estevão traz isso para a gente, né? A cidade de Tarso tinha uma das grandes universidades de matriz grega fora da Grécia. Então, eles estavam acostumados na região do entorno deles com esses grandes sábios vindos de outras culturas. Você vai ser capaz, então, de fazer esses discursos que acabem ofuscando todos esses outros países que, de alguma forma, influenciam o nosso? Ele segue. Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Você vai ter recursos o suficiente para garantir a sobrevivência desses que estão sofrendo? Erguerás novo templo de pedra onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Você vai mudar as leis e vai fazer com que a partir de agora todo mundo seja bom? Que as pessoas entendam que se não fizer o bem vai ser punido de verdade e aí tudo vai estar resolvido? Sempre matéria, sempre questões ligadas às leis materiais, às necessidades materiais. E por fim, já em lágrimas, depois de algum tempo, Simeão por fim responde, aliás, pergunta para Jesus: dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? Porque a angústia de Simeão era real. Ele era um servo do templo, um sacerdote, mas que, sinceramente, amava o seu povo, acreditava na sua religião, desejava a regeneração daquele grupo ao qual ele pertencia. Mas diz Humberto de Campos, ainda nesse trecho, que nessa hora, Jesus, bebê, tranquilamente, como uma criança que estivesse brincando no colo de um adulto. Sabe aquilo que a criança faz às vezes, de estar no nosso colo, vai brincando, aí segura a nossa mão e fica brincando de mexer na mão, ou pega cabelo, ou pega óculos, essas brincadeiras de criança? Simeão entendeu como sendo uma brincadeira, em lágrimas. Mas nesse momento, Jesus, simplesmente brincando com ele, começou a bater a mãozinha no peito de Simeão. A conclusão dessa história, que é a conclusão que Simeão só vai chegar no mundo espiritual após o seu desencarne, porque diz Humberto de Campos que só nessa condição Simeão vai conseguir entender integralmente
que o Cristo estava respondendo a ele, nós vamos completar com o capítulo 3 do livro Boa Nova. Porque no capítulo 3 do Boa Nova, e para quem não conhece, apesar de que tem sido muito falado nos últimos tempos, né? Mas no Boa Nova, o Boa Nova é o livro onde Humberto de Campos reúne estritamente contos relacionados à vida do Cristo. Eu gosto de falar que são os contos de mesa de café no final da tarde, ou de sentar na varanda para conversar, porque muitas histórias que eles trazem para a gente são aquelas quase que explicações posteriores às narrativas que Jesus traz. Existe, por exemplo, um capítulo onde ele está conversando com o Tiago, depois da cena em que ele fala, né, e está registrado nos evangelhos, onde ele dá a sugestão do perdoar 70 vezes, 7 vezes. E aí, nessa conversa de fim de tarde, porque eles tinham atendido todos aqueles que tinham necessidade de atendimento, e ele conversando com seus discípulos no final da tarde, porque Jesus fazia isso, igual os professores fazem com a gente às vezes, né, de dar uma aula e depois, quando termina a aula, sai conversando pelo corredor e conversa mais um pouquinho sobre o assunto. Jesus fazia isso com eles. Fazia isso no quintal da casa de Pedro, na beira do mar da Galileia, do lago de Genezaré. Fazia isso, às vezes, preparando o jantar junto com eles, sentando-se para ver a lua. E são essas conversas, eu falo às vezes que são esses quase que atendimentos fraternos que Amélia Rodrigues e Humberto de Campos trazem para a gente. Nesse caso aqui, ele vai contar, nessa passagem que a gente falou dos 70 vezes 7, que depois de todos terem sido atendidos, ele reunido com os mais próximos, Pedro primeiro chega para ele para questionar, né? Mas tem mesmo que perdoar tudo? E aí ele vai expondo todos os problemas possíveis para tentar assim, arrumar uma brechazinha que Jesus falasse, não, nesse caso aí não precisa não. Mas ele vai colocando todas as possibilidades e Jesus argumentando com ele que o perdão era necessário. E como nós somos rebeldes, mesmo ouvindo a conversa, Tiago depois vem e insiste da mesma forma. E Jesus ainda argumenta mais um pouco e termina falando de uma forma linda, que, na verdade, o ser humano é mais frágil do que mal, para justificar do porquê que é tão necessário o perdão. Mas, no capítulo 3, nessa história de conversas de fim de tarde, o Humberto de Campos começa apresentando o início das pregações do Cristo. E ele fala que Jesus, de início, ainda nem tinha encontrado seus discípulos. Ele vai, isso mesmo, Gisele, ele vai passear um pouquinho, visitar a cidade de Jerusalém. E lá em Jerusalém ele para diante do templo de Salomão, do templo da raça, que é onde ficava reunido o Sinédrio, que era o tribunal da raça dos 72 grandes sacerdotes de Israel. Ele fala que ele estava parado observando o templo e acaba chamando a atenção de um grupo de sacerdotes que estava próximo dele. E um deles chega perto dele, questionando, curioso, né? Porque, primeiro, um galileu, os galileus eram todos pobres, pescadores, ignorantes, e Jesus dava para se reconhecer como sendo um galileu pela vestimenta, pelo formato de cabelo, ele se apresentava como um galileu. E aí, curioso, diz Humberto de Campos que não se sabe se tocado pela profunda vibração de elevação que Jesus emanava, né? Um desses sacerdotes foi se aproximar, um desses juízes se aproximou do Cristo. E ele fala que esse que se aproxima aqui nesse momento, depois seria conhecido como um dos juízes inclementes da causa do Cristo. Provavelmente foi um daqueles que contribuiu para o seu julgamento apressado e para a sua crucificação. E talvez se lembrasse dessa primeira conversa, porque ele se aproxima daquele jovem Galileu, já questionando, né? Galileu, o que você está fazendo aqui? Que fazes na cidade? O que você veio fazer aqui? Curioso. E Jesus simplesmente, delicadamente e diretamente
passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E aí imagina, para o juiz do Sinédrio, ouvir um Galileu Zé Ninguém falando que ele estava passando por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Qual é o problema disso? Ele estava na frente do templo de Salomão. E outra coisa, para eles, o reino de Deus era a própria Israel. Então, se Jesus estava buscando a fundação do reino de Deus, já era uma crítica velada a que o trabalho deles não estava sendo bem feito. O trabalho deles não estava sendo da forma como se esperava. E aí, ele, muito irônico, né? Reino de Deus. E que pensas tu venha a ser isso? Tipo assim, você está buscando o reino de Deus, e o que você acha que é o reino de Deus? Porque provavelmente aquilo que você acha, eu imagino que nesse momento ele devia estar achando Jesus quase que louco, né? Do tipo assim, deve ser um maluco por aí que está viajando e está pensando coisas que não tem nada a ver. E Jesus responde para ele serenamente: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Quando lá atrás Jesus bate a mãozinha no peito de Simeão, diz Humberto de Campos que quando Simeão desencarnou e chegou no mundo espiritual, ele descobriu que as suas dúvidas, que os seus questionamentos tinham sido respondidos pelo Cristo. Porque quando Cristo bate a mãozinha no peito dele, ele estava querendo dizer que era no coração humano que ele iria construir tudo aquilo que esperavam que um Messias construísse. Mas ainda não é o fim da nossa história, não, porque tem ponto aí para a gente pensar. Quando ele fala que o reino era a obra divina no coração dos homens, o juiz, muito irônico, obra divina em tuas mãos, e você acha que é você que vai fazer isso? Traduzindo a pergunta. Obra divina em tuas mãos, e com que contas para levar avante essa difícil empresa? O que você tem para te ajudar a conseguir fazer isso, Galileu? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Problema disso, de novo, para esse povo. Israel era o povo escolhido por Deus para trazer e defender a ideia de um Deus único. Então, essa questão de que chegariam de todos os lugares estava quebrando também com a hegemonia que eles imaginavam que deveria existir para o povo de Israel. Sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Provavelmente é isso daí que você vai contar, né? Com os ignorantes e com os tolos. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina. E já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Você já viu algum trabalho perfeito feito com pessoas ignorantes e simplórias? Era aquela argumentação ainda irônica. E nesse momento, Jesus vira para ele e responde assim, sacerdote: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. Não tem nada mais puro e mais formoso para ser trabalhado do que o sentimento humano. Porque é a exteriorização da nossa essência enquanto espíritos. É para trabalhar as nossas virtudes e os nossos vícios que nós estamos aqui. O mármore que nós temos à disposição para ser burilado, para ser trabalhado, são exatamente os nossos sentimentos, a nossa essência. Mas Jesus continua: não existe nenhum mármore mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel, para quem não conhece, cinzel é aquela peça que os escultores utilizam como se fosse uma estaca de ferro para poder desbastar o mármore. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. O juiz não se dá ainda por muito satisfeito, não. Conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Porque estava um falando da matéria, da mesma forma como Simeão pensou lá atrás, e Jesus falando da essência, Jesus falando do espírito.
sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Diz Humberto de Campos que, nesse momento, esse juiz, já achando que estava tratando com o louco, deixa Jesus sozinho e sai. E Jesus também entendendo que onde estava a riqueza daquela sociedade, a materialidade ainda era muito presente, ele sai de Jerusalém em busca dos povos, ou como a Amélia Rodrigues fala, né, das gentes simples da Galileia. Porque era necessário simplicidade de coração para permitir que essa boa vontade trabalhasse esses sentimentos humanos. Por que a gente escolheu trazer essa reflexão hoje? E tínhamos até pensado, mas não cabe tanto aqui, em trabalhar alguma coisa também do Cristo Consolador. Porque o que Jesus espera da gente hoje é o mesmo que ele veio propor lá atrás. Ele veio de novo falar aos homens daquela época, agora em outras roupagens reencarnatórias, que é necessário que nós façamos o esforço da boa vontade para trabalharmos as virtudes que temos necessidade de burilarmos e que retiremos de nós os vícios que são necessários também serem retirados. E isso principalmente porque sabemos que estamos em franco processo de transição planetária. Estamos em franco processo de lapidação das nossas estruturas mais íntimas. Estamos em processo de lapidação do nosso espírito. E é necessário que lidemos com as nossas existências, entendendo que as nossas reencarnações são oportunidades de estudos, são oportunidades de construções, de trabalhos evolutivos muito sérios. Não adianta esperarmos as mudanças virem de fora, achando que isso vai promover a mudança do mundo. Não adianta esperarmos que a vacina do coronavírus chegue, porque aí nós vamos poder voltar às nossas vidas e aí tudo vai ser diferente. Não vai. A não ser que trabalhemos em nós aquilo que é necessário ainda ser trabalhado. E a nossa sugestão nesses últimos tempos é de que façamos os exercícios, ou pelo menos essa é a sugestão que nós temos recebido nos estudos que temos feito para nós. E aí dividimos com os nossos companheiros de jornada aquilo que temos visto como mais urgente. Repetindo, né? Urgente que façamos as escolhas para o campo do espírito. Jesus já tinha dito lá atrás de que nós deveríamos pensar em cuidar primeiro do reino dos céus e da sua justiça, porque o restante não seria dado por acréscimo. Quando fazemos o esforço real para trabalharmos aquilo que viemos aqui para trabalhar, a garantia de sobrevivência nos é dada pelas leis naturais. Rogério, mas eu não posso só ficar pensando na questão de centro de espírito. Não, eu não estou falando de pensar em questão de centro de espírito, não. Eu estou falando em pensar nas necessidades de transformação moral que fazem parte de cada um de nós. Porque quando nós trabalharmos as necessidades morais, nós vamos entender que existe uma responsabilidade, um compromisso com o trabalho. Então, vai estar garantida a minha necessidade de sobrevivência material no que se diz respeito aos recursos materiais de que eu preciso. Quando eu cuido da minha elevação moral, eu aprendo a viver em sociedade. Eu aprendo a trazer paz para dentro da minha casa. Eu aprendo a desenvolver o amor com aqueles que estão junto comigo. Então, a minha vida afetiva, emocional, em família, vai ser mais saudável. Quando eu trabalho as virtudes de que eu tenho necessidade, eu começo a agir com as pessoas à minha volta da forma que eu gostaria que agissem também comigo, de forma justa e equilibrada, agindo com bom senso. E aí eu não vou burlar as leis lá fora, eu não vou alterar os ditames da sociedade que dizem respeito às leis que eu devo seguir, e eu vou estar contribuindo para que uma humanidade mais justa seja construída. A gente tem que parar de pensar na ideia de que a mudança vai vir pelo campo material, porque não vai.
A mudança não vai chegar pelas necessidades físicas que nós temos e como que essas necessidades físicas vão ser mantidas e melhoradas em toda a humanidade. Não vai ser esse o ponto de partida, isso vai ser a consequência. Precisamos entender que quando o Espírito de Verdade ou a equipe do Espírito de Verdade propõe Jesus como modelo e guia para a humanidade, ele está propondo isso porque, através do entendimento e do exercício do Evangelho do Cristo, nós estaremos colocando em prática as leis morais da vida, que são reflexo direto das leis divinas, que influenciam também no nosso mundo espiritual, no nosso mundo material. Temos que parar de agir como se fossem áreas separadas, porque não são. Quando Jesus vem trabalhar as leis divinas, as leis morais no coração humano, ele está trabalhando para o desenvolvimento e para o alívio da humanidade como um todo, para se diminuir a opressão, para se diminuir a corrupção, para se diminuir o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Só que isso só vai acontecer quando cada um de nós, espírito, conseguir trazer essa realidade para a sua própria vivência cotidiana. Urge a necessidade de nos transformarmos, de nos reformarmos. Enquanto não conseguirmos fazer isso, continuaremos tendo filhos problemas, casamentos infelizes, problemas familiares, vizinhos difíceis, porque todos eles são colocados ao nosso redor para que nós tenhamos a condição de exercitarmos, já que somos alunos rebeldes, mas de exercitarmos pelo convívio obrigatório as virtudes que eu estou me negando a desenvolver. Por isso que é necessário o trabalho de transformação humana. Por isso que não existe mármore mais puro do que o sentimento humano. Por isso que Jesus veio para construir o reino de Deus nos corações humanos. A reflexão que a gente trouxe essa tarde foi essa. Sinto muito pelo tanto de leitura, mas eu tenho ficado tão viciada, às vezes, na Amélia Rodrigues do Humberto de Campos, e eu falo muito dela por causa dos nossos grupos de estudo. Mas, me perdoem, às vezes é necessário a gente buscar as fontes, principalmente quando as fontes nos auxiliam a entender melhor aquilo que é necessário para o nosso desenvolvimento. Eu gostaria de agradecer muito a possibilidade de estar mais uma vez aqui, entre amigos tão queridos, dessa casa tão querida que nos acolhe sempre, e desejar que todos tenhamos uma semana de muito exercício, de muito trabalho, para que a gente consiga caminhar um pouquinho mais rápido, porque é isso que estamos precisando. Muito obrigada a todos. Gisele, disse, está entregue para vocês. Obrigada, Rogéria. Que a gente realmente consiga, como você disse, né, adquirir e aproveitar essa oportunidade, porque é uma excelente oportunidade para a gente poder adquirir essas virtudes, né, e burilá-las também, né? E você falou da Amélia Rodrigues e Humberto Campos, eu também gosto muito deles. São leituras maravilhosas, né? São muito enriquecedoras e a gente sabe que são espíritos mais sérios, passados por médiums também sérios. Então... E eu costumo falar disso, que eles trazem Jesus um pouco mais para perto da gente, tira Jesus da página e coloca ele sentado junto com a gente na nossa casa, conversando na cozinha. É isso verdade. Que a sensação que eu tenho é essa. Porque a hora que a gente está lendo ali, né, é como se Jesus também estivesse conversando conosco, né? A gente está inserido ali naquele bate-papo, como você disse, naquele cafezinho da tarde, né? E isso é muito bom. A gente falar de Jesus é muito bom, né? Nossa, observar o que ele nos trouxe e o que você falou, colocar na nossa vivência. Não é isso? Então, a gente te agradece muito, Rogéria. Receba o nosso abraço carinhoso, mesmo que virtual, para você, para toda a sua família. Leve para o Fé e Caridade também o nosso abraço carinhoso, tá? Um excelente final de ano. A gente fala isso, né? Até fica meio boas festas, né? Aproveite bastante a sua família, que as nossas reflexões também sejam cada vez mais
centradas na doutrina, né? Então, muito obrigada mesmo por essas reflexões, tá bom? Tá? Gente, a gente agradece muito a nossa irmã Rogéria, excelente reflexão. Então, nós vamos encerrar o nosso encontro, né? Mas antes a gente vai dar os nossos recados sobre as nossas palestras. A gente continua, a gente não tem recesso. Dia 24, dia 31, nós teremos as nossas palestras virtuais, às quintas-feiras, no horário de 14h30, que vão ficar salvas no YouTube. Então, se vocês não conseguirem à tarde, vocês podem ver em qualquer outro horário, assisti-las, tá? Passar para outra pessoa, revê-las, né? Que é sempre bom. A gente tem também falar sobre os nossos recessos. Agora, no final do ano, algumas atividades vão entrar em recesso, principalmente os nossos grupos de estudo. Então, eles entram em recesso e reiniciam no princípio do ano, tá? Mas nós vamos informar isso tudo a vocês nas nossas redes sociais, tá? Nós vamos passar o período do recesso, quando termina e quando inicia. E para que vocês se programem até, quem quiser iniciar, né, os grupos de estudo, conhecer, para que vocês se programem, tá bom? O nosso diálogo também, ele continua ainda, né, às segundas, às quintas e aos sábados, somente via telefone, que é o telefone da nossa casa, 3212-5889, tá? Na segunda-feira, às 18 horas, na quinta-feira, às 14h30, e no sábado, às 9 horas da manhã. A nossa evangelização também vai entrar de recesso, tá? A evangelização, tanto das crianças quanto dos jovens, também vai entrar num período de recesso, tá? Só que nós vamos colocar isso tudo ali para vocês na rede social, para que vocês tenham, tá? Tudo certinho, tá bom? Qualquer dúvida também, qualquer pergunta com relação ao início, qual o livro, como é que vocês fazem para ingressar, vocês podem entrar em contato conosco, aliás. Lembrando a todos que as nossas palestras não vão parar, tá? As nossas palestras vão continuar, tá bom? Então, a gente vai encerrar esse momento abençoado, esse momento, assim, eu confesso a vocês que me traz muita alegria, muita alegria. Muito obrigada a todos vocês que vibram positivamente para que a gente esteja sempre junto, né? E para fazer o nosso encerramento, eu vou pedir à nossa irmã Gisele que faça a nossa prece final. Gi, fique à vontade. Então, agradecer a Rogéria de trazer Jesus e sentá-lo ao nosso lado, né? Que a gente possa percebê-lo ali a todo momento, porque junto a nós ele sempre está, mas às vezes a gente deixa o pensamento ir longe e não presta muita atenção. Então foi uma tarde maravilhosa. Eu sempre digo, tem momentos na vida que a gente tem que olhar e falar, Jesus, senta aqui, me escuta nesse momento. E conectar com ele. Foi isso que a gente fez essa tarde. Muito bom. E vamos continuar assim e conversar com Cristo. Pedir a Jesus nesse momento que essas vibrações que nós conseguimos sentir no nosso coração aquecido possam chegar a todos os lares que estão conosco nesse momento, que vão nos assistir mais tarde, que vão rever essa palestra buscando esse Cristo próximo, esse Cristo que é irmão, esse Cristo que está ali nos estendendo a mão e esperando mesmo que sejamos aqueles que vêm de todos os lugares para a sua obra. Que nossas vibrações mais amorosas, mais consoladoras, se irmanem nesse momento e chegue aos lares, às pessoas, todas elas, onde estiverem, necessitando desse aconchego, necessitando dessa presença mais viva,
do Cristo em nós. Que sejamos esse instrumento que leva além da palavra, que leva o coração à frente, que leva além da palavra o exemplo de como viver em cristandade. Jesus querido, agradecemos essa oportunidade de estarmos unidos, unidos em seu nome, unidos por sua obra, unidos como irmãos. Que todos o sintam, o vivam e o levem a todos os lugares do mundo. Que assim seja. Que assim seja. Bom, obrigada, Gi. Obrigada, Rogéria. A gente encerra agora, né? Mais uma tarde agradável. Gente, um grande abraço a todos vocês, tá? Recebam todo o nosso carinho, que tenham um final de semana maravilhoso, como diz a Rogéria, com bastante trabalho, que é o necessário para a gente, que é importante, tá bom? E a gente se encontra na próxima quinta, que estejamos todos reunidos novamente. Fiquem todos com Deus. Assim seja. Tchau, gente.